Alegria e paz, salve Maria, tudo bem com você? Hoje, para a meditação, o Senhor me conduziu ao livro do profeta Jeremias, capítulo 41, dos versículos 1 ao 7. No sétimo mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, que era da linhagem real, veio com os grandes do reino e 10 homens em busca de Godolias, filho de Aicã, em Masfa. E enquanto comiam juntos sua refeição, lá em Masfa, Ismael, filho de Natanias, levantou-se com seus 10 homens e feriram com a espada Godolias, filho de Aicã, filho de Safã. Assim, mataram aquele a quem o rei da Babilônia tinha posto como governador da terra. Ismael matou também todos os judeus que estavam com ele, Godolias em Masfa, bem como os caldeus, homens de guerra que estavam lá. No segundo dia, depois do assassínio de Godolias, quando ainda ninguém estava ciente, chegaram homens de Siquém, Silo e Samaria, em número de 80, com a barba raspada, as vestes rasgadas e o corpo marcado por incisões. Tinham em suas mãos oblações e incenso para apresentar na casa de Yahvé. Ismael, filho de Natanias, saiu de Masfa ao seu encontro e avançava chorando. Quando os alcançou, disse-lhes: Vinde, aonde está Godolias, filho de Aicã? Mas quando entraram no meio da cidade, Ismael, filho de Natanias, estrangulou-os, ele e os homens que estavam com ele, e ordenou que os atirassem no fundo de uma cisterna. Quando eu estava aqui em meditação, eu fiquei por meditação por um longo período, o que o Senhor trazia muito forte no meu coração e repetidamente, era a palavra traição. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs. Por quê? A traição, ela não vem de uma pessoa desconhecida. Ela vem daqueles a qual conhecemos, daqueles que se chegam a nós. E muitas vezes até a traição vem dos de dentro, Podemos ver que o personagem principal aqui é este Ismael, Mas para entendermos aqui, vamos voltar um pouquinho no capítulo 40, Podemos ver aqui que Jeremias estava preso e ele foi liberto, como nos narra aqui, capítulo 40, versículo 4. E agora eis que te liberto hoje dos grilhões que tens em tuas mãos. Se te parece bom vir comigo para a Babilônia, vem e eu terei os meus olhos sobre ti. Se não te parece bom vir comigo para a Babilônia, deixa, vê, tens diante de ti toda a terra, vai para onde te parecer bem e justo. Um pouquinho mais adiante, versículo 6. Jeremias foi então para Masfa, onde estava Godolias, filho de Aicã, e permaneceu com ele entre o povo que ficara na terra. Pela escolha de Jeremias, ele preferiu ir para onde estava Godolias, que foi nomeado aqui, pelo rei da Babilônia ali, como para tomar conta ali de toda a terra, Mas juntamente com ele, vamos capítulo 40, versículo 7, vamos entender aqui, todos os oficiais do exército que com seus homens estavam no campo souberam que o rei da Babilônia tinha instituído Godolias, filho de Aicã, como governador de toda a terra. Ele tinha confiado homens, mulheres e crianças, e os do povo humilde que não tinham sido deportados para a Babilônia. Foram a Godolias em Masfa, Ismael, que é esse personagem traidor aqui, filho de Natanias, Joanã, Jonatas, filhos de Caré, Saraias, filho de Taneumete, os filhos de Of, o Netofatita, Josonias, filho de Maacate, eles e os seus homens. Então aqui Jeremias veio, mas todos esses aqui vieram também. Se prestarmos atenção, no capítulo 41 começa assim: no sétimo mês, Ismael, filho de Natanias, filho de Elisama, que era da linhagem real, veio com os grandes do reino e 10 homens em busca de Godolias, filho de Aicã, em Massa. Enquanto comiam juntos a refeição lá em Massa, Ismael, filho de Natanias, levantou-se com seus 10 homens e feriram, mataram. Então vemos aqui que ele vem, e no sétimo mês, ele adquiriu a confiança, porque se pegarmos de novo aqui, capítulo 40, agora lá no versículo 14, nos traz assim: eles lhe disseram: sabes, porventura, que Baales, rei dos Amonitas, mandou Ismael, filho de Natanias, para te matar. Mas Godolias, filho de Aicã, não acreditou neles. Por quê? Ismael já tinha adquirido, queira ou não, uma confiança, ao ponto de sentar na mesa
mas aqui o matou. Então, o que o Senhor ministrava muito forte para mim, traição. Temos que ter muito cuidado, meus irmãos e minhas irmãs, com as novas amizades, até com os de dentro, coisa que partilhamos do nosso íntimo, né? Do íntimo do casal, do íntimo com os filhos aqui, o íntimo da casa propriamente, né? Então temos que nos acautelar em todo momento. Por isso, a palavra nos traz, né, grandemente, maldito o homem que confia no outro homem, né? E quando eu estava aqui em meditação, de alguns casos, né, que eu sei, né, que são verdade, eu me recordei de um, né, a irmã de um grande amigo meu, ela, né, muitos anos atrás, ela pegou a melhor amiga, né, ali na cama com o namorado, a melhor amiga, né, e ela foi um baque tão grande, né, ao ver aquela cena, que o namorado terminou, ela rompeu a amizade com essa menina, só que ela entrou numa depressão e não conseguiu se levantar. E decorrente dessa depressão, ela entrou numa depressão profunda, aonde depois de algum tempo, né, depois de alguns anos, ela já não comia, não bebia, enfim, acabou falecendo. Olha a gravidade. Por isso, temos que ter muito cuidado em tudo aquilo que vamos empreender também. Cuidado com essas sociedades aí, né? Com quem você vem formando, cuidado com as palavras doces que vêm até você, a mim também, a todos nós, né? No círculo aí, que chama os chamados círculos de amizade, temos que ter muito cuidado. Por quê? Primeiramente, a pessoa vem até nós e ela vai adquirindo confiança. Para quê? Para no momento oportuno, assim como nos traz aqui Ismael, fazer a maldade, fazer aquilo que é propriamente ruim a nós, né? Então, temos que ter muito cuidado. Até mesmo, né, com amizades que deixamos entrar dentro de casa, a qual ficamos partilhando a coisa do íntimo do casal ali, né? Tanto é que o Senhor suscitou em mim esse caso que eu acabei de falar para você, essa tragédia aí que aconteceu à irmã desse grande amigo meu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para hoje, para todos nós, termos cautela, temos muito cuidado. Por quê? Quem nos trai não são pessoas desconhecidas, são as que conhecemos, né? Judas Iscariotes, olha o que ele fez, né? Jesus já sabia, mas para que se cumprisse tudo aquilo que Jesus tinha que cumprir, Jesus já sabia que Judas ia trair ele. Mas olha aqui, né? Jesus conhecia Judas. Judas sentiu o cheiro de Jesus, pôde tocar em Jesus, mas preferiu a ganância ao dinheiro. Mas tudo tem uma consequência. Tudo tem uma consequência, né? Então, vamos ter prudência, meus irmãos e minhas irmãs. Então, você que está começando um relacionamento, não confie tão depressa nesse homem, nessa mulher, né? Por isso que temos que ter o tempo do namoro, do noivado, casamento, até chegar no matrimônio. Não pode pular etapas, né? Porque talvez a pessoa só queira ali usar de você, né? Usufruir de alguma coisa que você tem muitas vezes, né? Totalmente por interesse. Temos que ter muito cuidado. E como é que vamos adquirir, né, esse entendimento para sabermos as más intenções? É buscando ao Senhor. É buscando intimidade com o Senhor. A luz da verdade, né? E o Espírito Santo, à medida que vamos buscando, o Espírito Santo ele vai trazendo aquilo que está nas trevas para a luz. Por isso a palavra nos traz, né? Uma lâmpada não é acesa para ficar embaixo, mas em cima, para que tudo se torne às claras. Então, é assim. Buscamos ao Senhor, buscamos intimidade, né? E aqui o Senhor vai nos mostrando quem verdadeiramente são as pessoas. Mas hoje ele fala, não confia. Tão depressa, cuidado, né? Cautela, cuidado com as traições. Porque, eu volto a falar, quem nos trai não são os desconhecidos, mas os conhecidos. Então, o externo nunca vai revelar a maldade interior de uma pessoa. O externo, né? Por isso que aqui nos traz, né? Se pegarmos aqui
O capítulo 41, versículo 6, nos traz: Ismael, filho de Natanias, saiu de Masma ao seu encontro e avançava chorando. Olha aqui a falsidade da traição. Quando os alcançou, disse: Vinde aonde está Godolias, né? E ele os matou e jogou numa cisterna. Esses 80 homens que vieram com a única intenção de quê? Tinham em mãos oblações e incenso para apresentar na casa de Yahvé. E o que ele fez? Esse Ismael aqui, o personagem, veio ao encontro deles chorando. Então, muitas vezes, a pessoa vai vir assim também até nós, chorando, para que a gente tenha aquele sentimento, né, de nos compadecer. Mas, como eu falei, o exterior nunca revela a maldade interior de ninguém. Por isso que temos que nos aproximar de Deus a cada instante, buscar ao Senhor, buscar a Santíssima Virgem Maria pela vossa intercessão, para que não caiamos nas más intenções de ninguém. Então, para hoje, meu irmão e minha irmã, cuidado com as traições. Então, possivelmente, você está deixando muito aí o seu amigo, a sua amiga dentro da sua casa, né? Ele já está ali como se fosse o próprio dono da casa, com total liberdade, né? Vai no quarto, vai no banheiro, vai na sala, enfim. Mas cuidado, né? Saiba a verdadeira intenção, né, dele aí, não confia tão depressa, né, tão apressadamente, não vá confiando nem nesses que adentram da sua casa. Primeiramente, para uma pessoa entrar dentro da nossa casa, ela tem que verdadeiramente, antes, né, todo mundo, não podemos confiar tão depressa em colocar alguém na nossa casa. Antes, a gente tem que saber realmente quem é a pessoa, qual é o intuito dela, se ela verdadeiramente é do bem ou não. E mesmo assim, fazendo isso, nunca iremos saber de fato, né, 100%. Só Deus o sabe. Por isso, temos que primeiro buscar a Deus em todo momento, em todo lugar, né, nas nossas meditações, nas nossas orações mentais, e pedindo sempre ao Senhor: afasta de mim as falsas amizades, afasta de mim tudo aquilo que não é do seu agrado, né, que vem até mim, e clamando ao Senhor todo momento por isso, né? Por quê? Maldito o homem que confia no outro homem. A própria palavra nos traz também: dentre mil, escolha um para ser o seu amigo, né? Então, para nós hoje, cuidado. Então, se você é daqueles que gosta de ficar partilhando da sua vida, partilhando tudo, né, para o melhor amigo, para a melhor amiga, temos que ter muito cuidado. Né? Exemplo desse trágico episódio que eu falei para vocês, né? Essa irmã de um grande amigo meu pegou a melhor amiga na cama com o namorado. E ela não conseguiu se reerguer depois daquele acontecido e veio a falecer. Então temos que ter muito cuidado quando colocamos alguém como melhor pessoa na nossa vida, melhor amigo, melhor amiga. Eu tenho outros casos aí que eu conheço que seguem essa mesma trajetória de traição aí. Porque eu volto a falar, quem nos trai não são os desconhecidos, são os conhecidos. São aqueles muitas vezes que colocamos como meu melhor amigo, minha melhor amiga, né? E falando aí, você já deve até sabendo de alguns casos, ou possivelmente até aconteceu com você mesmo. Então temos que ter muito cuidado. Primeiramente, o melhor amigo da nossa vida é Jesus Cristo, a qual temos que dar o centro da nossa vida a Ele constantemente. E munidos, né, da palavra, de oração, nos recolhendo em momentos de oração, clamar a Ele para que tudo que possa vir até nós seja desmascarado, as más intenções venham à luz, né, e verdadeiramente vem. O Senhor não deixa nada encoberto. Amém? Reflita neste dia, meu irmão e minha irmã. Deus te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.